palavra de Deus, né? Eu estou radiante de alegria. Senti a presença de Deus ali quando o irmão Raimundo estava orando comigo. E comecei a chorar. Existe um dizer mondano que o homem que é homem não chora. Mas eu quero dizer para os irmãos, é mentira de Satanás. O verdadeiro homem para o nosso Senhor Jesus é aquele que chora, que se prostra aos pés de Deus e pede perdão pelos seus pecados. Esse é o verdadeiro homem para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu não tenho vergonha de chorar na presença do meu Deus. Sabe por quê, irmão? Eu choro agora e daqui a pouco ele me consola. Porque eu sinto a presença do seu Espírito. E não há nada, irmão, melhor do que sentir a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Gostaria que a igreja lesse comigo apenas o versículo 1. E que Deus possa abençoar cada um de nós nesta noite, que Ele venha nos usar, né? Porque é Deus quem nos capacita, não a nossa sabedoria humana, mas sim a sabedoria divina que vem do trono do Senhor. Todos encontraram? Aleluia. Irmão, o título aqui diz assim: os 7 auxiliares para os apóstolos, né? Versículo 1, vamos ver. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar daqueles que tinham sido criados em Israel. E a queixa deles, irmão, era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. No versículo 3 diz assim: e então os 12, amados, a queixa daqueles que tinham sido criados fora da terra de Israel é que as viúvas dos seus grupos estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro, né? Então, os 12 apóstolos reuniram todo o seu grupo de seguidores de Jesus. E ele disse àqueles irmãos: irmão, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito de Deus e de sabedoria. Olha, amados, a exigência dos 12 apóstolos para que escolhessem esses homens, mas que tivessem essas 3 qualidades.
confiança, ser cheio do Espírito de Deus e ter sabedoria. E aí ele disse, e assim, e nós, do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregamos esse serviço a eles, porque continuamos usando todo o nosso tempo para fazer orações e trabalhar anunciando a palavra de Deus. Vocês estão vendo, amados? Quando a pessoa tem um chamado na vida de pregar a palavra do Senhor, ele não quer se ausentar daquele trabalho. Os apóstolos disseram logo que não era certo eles deixar de fazer o trabalho de Deus para cuidar de assunto de dinheiro. Então ele pediu que escolhesse entre os seguidores de Jesus 7 homens de confiança, cheios do poder de Deus e de sabedoria. E todos os seguidores de Jesus concordaram com a proposta dos apóstolos. Todos eles concordaram, porque aí ia sobrar tempo para que os apóstolos continuassem fazendo a obra de Deus e assim não seria esquecido o trabalho de Deus. E a palavra diz que todos concordaram. Amados, eu vou falar nesta noite sobre a vida de Estevão, não é fácil. No capítulo 6 e 7, completo, fala sobre a vida desse homem. Então não é fácil só falar sobre a vida dele. Eu tive que pegar alguns textos aqui para resumir, para ser mais rápido, para falar a respeito desses homens, né? E aí, amados, o primeiro homem a ser escolhido para tomar conta desse serviço, de servir as viúvas, tomar conta da obra do Senhor, fazer tudo aquilo que tivesse, que era para os apóstolos fazer, ficaria para esses 7 homens tomarem conta do trabalho de Deus. E aqui diz, todos concordaram com os apóstolos. E então escolher Estevão. Estevão, um homem cheio de fé, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Escolheram também Filipe, Procon, Nicanor, Timon, Parmenais e Nicolau, de Antioquia, não judeus, que antes tinha se convertido ao judaísmo. E esses 7 homens, amados, foram escolhidos para fazer a obra do Senhor Jesus. Aqui é que começa, aqui no versículo 5, é que começa a falar sobre a vida de Estevão. Mas Estevão já vinha desde trás, já servindo a Deus, porque assim não teria sido escolhido. Porque ele pediu 7 homens de confiança, cheio do Espírito de Deus e de sabedoria. Então
Eles foram escolhidos, amados, para auxiliar os 12 apóstolos no seu trabalho. Eles foram escolhidos, mas eles foram levados aos apóstolos para que orassem com ele, para que impusessem as suas mãos sobre as cabeças deles e ungissem e ordenassem, né, o poder de Deus na vida daqueles homens. E assim foi feito, amado. E eu tenho certeza, como aqueles homens receberam o poder do Espírito de Deus na vida dele. E a palavra de Deus diz também que continuava a se espalhar em Jerusalém o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais. Cada vez mais. O número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã era grande. É o que a palavra diz, que o número de sacerdotes judeus que aceitaram a palavra de Deus, que tinham fé cristã, era grande. Aqui no versículo 8 diz também: esteve um homem muito abençoado por Deus. Olha só, amado. Aquele homem foi escolhido para fazer a obra do Senhor, porque Deus já conhecia. Ele já tinha intimidade com Deus, ele já havia tanto se preparado para fazer a obra do Senhor Jesus. E aqui diz: esteve um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre os povos. A palavra diz: mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres. Das sinagogas dos homens livres, que vinha da cidade de Cirene e Alexandria. Então, amado, Deus escolheu esse homem. Na realidade, esses 7 homens, para auxiliar os 12 apóstolos, para que não tomassem tempo dos apóstolos de sair pregando a palavra de Deus. E aqueles homens falaram que jamais poderia deixar de pregar a palavra de Deus para tratar de assunto de dinheiro. Aqui no versículo 9 diz assim: esses outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Então, amado, aí a gente vê que as pessoas queriam destruir Estevão, acabar com a vida dele, desde já lá de trás, porque veio essas pessoas lá da província da Ásia para discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus, amados, usava tanto aquele homem, que a palavra diz que ele ganhava todas as discussões. E aí, amado, no versículo 11 diz assim: olha o que eles armaram para Estevão, o que eles prepararam, a
aquele homem, mas aquele homem era cheio do poder, do Espírito Santo de Deus. Aquele homem era ungido por Deus, aquele homem era protegido pelo Senhor Jesus. E a palavra diz que eles pagaram pessoas para dizer. Nós ouvimos esse homem dizer, blasfemo contra Moisés e contra Deus. Eles mentiram, eles foram pagos para condenar Estevão, para que Estevão fosse condenado, porque eles queriam mesmo era destruir Estevão, acabar com a vida dele, né? E o versículo 2 diz também assim, que dessa maneira eles atiçavam os povos contra ele, os líderes e os membros da lei. E depois agarraram Estevão e levaram o conselho superior. Eles, com aquela testemunha que eles pagaram para testemunhar contra Estevão, dizendo que ouviram Estevão falar, blasfemar contra Deus e contra a lei de Moisés. E então, amados, eles agarraram Estevão, levaram ao conselho superior. E mesmo assim, amados, quando eles levaram Estevão ao conselho superior, eles arranjaram mais homens para dizer mentira a respeito de Estevão. E essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o nosso templo e mudar o costume que Moisés nos deu. Então, amado, olha o que eles fizeram com Estevão. Pagaram pessoas 2 vezes para dizer mentira contra Estevão, incriminá-lo para que ele fosse preso, para que eles pudessem destruir a vida de Estevão. Aquele homem que era usado por Deus, protegido, cheio do poder de Deus. E aí, amado, levaram Estevão. E então, levaram Estevão na sala superior para que Estevão fosse julgado. A palavra diz, todos os que estavam ali, sentados na sala do conselho superior, todos aqueles, amados, eles queriam destruir a vida de Estevão. Mas a palavra diz que eles olhavam firmemente para Estevão. Eles olhavam firmemente para Estevão. Mas olha, amado, quando o homem é protegido por Deus, a palavra diz que eles olharam firmemente para Estevão, mas eles viam que o rosto de Estevão parecia rosto de anjo. Olha só, amado, a proteção de Deus na vida do homem fiel a Deus, o homem que busca a Deus, o homem que se entrega a Deus, o homem que faz tudo de acordo
com a palavra de Deus. Por isso, amado, eu digo a vocês nesta noite, o homem precisa se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É preciso que nós estejamos preparados, é preciso que nós buscamos a Deus com sabedoria. Se não temos sabedoria, a palavra diz, se alguém não tem sabedoria, lá em Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele o dará. Então, amado, é preciso que nós se preparamos cada dia mais. O crente tem que estar preparado para fazer a obra do Senhor Jesus. Nós vimos aqui o preparo desses 7 homens para que eles pudessem auxiliar os 12 apóstolos, e ele foi chamado para ir aos apóstolos, para que os apóstolos impusessem as mãos sobre a cabeça dele e ordenassem toda a bênção de Deus sobre a vida daqueles 7 homens, né? Então, amado, é a hora de nós buscar Deus. Lá em Isaías 55, versículo 6, diz assim: procura ajuda do Senhor enquanto pode achar, orar no Senhor enquanto Ele está perto. Amado, o tempo é isso, de nós buscar ao nosso Deus, porque nós encontramos facilidade de falar com o nosso Deus, nós sabemos aonde encontrar o nosso Deus, mas daqui a um tempo, amado, vai ser difícil de falar com Deus, porque Ele vai se distanciar do homem e vai se tornar bem mais difícil de nós buscar a Deus. Então, amado, voltando a falar da vida desse homem cheio do poder de Deus, da proteção de Deus que tinha sobre a vida desse homem. No versículo 51 diz assim: Estevão terminou, eu acredito, amado, penso eu que Estevão, ele se aborreceu, teve um momento que ele se aborreceu com aquela multidão, com aquela gente, com aqueles judeus que tinham vindo de outra região também, para destruir a vida de Estevão. Ele tinha sido injustiçado, ele tinha sido caluniado, né? E então, aquele homem já não aguentava mais tanta pressão em cima dele, querendo destruir a vida daquele homem. E a palavra diz que Estevão terminou dizendo, com aqueles homens, ele abriu o verbo, falando contra aquelas pessoas também, que todos estavam revoltados contra ele. E aí Estevão resolveu abrir a boca e falar a respeito dos antepassados daquela gente, o que eles eram. Então Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração, como são surdos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. E aí, amados, aqueles líderes da lei, aquela gentona lá do conselho superior, todos eles ouviram o que Estevão disse contra os antepassados deles, contra aquela gente que queria destruir a vida de Estevão, né? Aí Estevão, no versículo 52, ele fez uma pergunta àquela gente que queria destruir com a vida dele, e ele disse: qual
foi o profeta que nos antepassados de vocês não foram perseguidos. Eles mataram, e vocês que não foram perseguidos, eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciava a boa vinda, a vinda cadê Jesus? A vinda do bom servo. E agora vocês traíram e o mataram. Vocês sempre rejeitaram a lei por meio de anjo, e vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a esta lei. Não? Então, toda aquela multidão que queria destruir com a vida de Estevão, eles ouviram tudo isso da boca de Estevão. E é assim, amado, que a palavra do nosso Deus diz, e o que eu digo para os irmãos nesta noite, né? Lá é preciso que buscamos a Deus, entregamos totalmente a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Buscando, fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, amados, nós oramos ao nosso Deus e queremos que as nossas orações sejam correspondidas ali imediatamente, mas eu quero dizer para os amados que o tempo certo é do Senhor, não o nosso tempo. Lá em Isaías 59 diz assim, o versículo 2 diz assim: foi por isso. Jesus, fugiu da mente um pouco. Aleluia. Deus amado, poderoso. A palavra diz: é por isso que quem separa você do seu Deus são os vossos pecados, são as suas maldades que faz com que Deus se esconde de você e não responde às suas orações. Amado, quando nós pecamos, nós envergonhamos a Deus. Quando nós pecamos, nós envergonhamos a Deus pelo aquele ato que fizemos, porque a palavra diz que são os nossos pecados que nos separam do nosso Deus. São esses pecados, amados. E então, amados, aqui também voltando a falar novamente da pessoa de Estevão, aqui no versículo 54 do capítulo 7, diz assim: e quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, eles ficaram furiosos e regiam os seus dentes contra Estevão. Imagina, amados, quando eles acabaram de ouvir toda essa confissão da boca de Estevão, imagina como aqueles homens ficaram com vontade mesmo de partir para cima de Estevão, de destruir a vida de Estevão, que a própria palavra diz que eles ficaram tão furiosos que rangiam os dentes contra Estevão. E aqueles homens partiam em direção de Estevão, mas Estevão, um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus,
na sua vida, era um homem abençoado por Deus, protegido por Deus. Então, quando Estevão viu aqueles homens daquele jeito em direção dele, contra ele, querendo destruir a vida dele, Estevão diz, a palavra diz assim: Estevão, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Oh, glória, aleluia! Amados, um homem deste jeito, o poder de Deus, de olhar para o céu e contemplar com os seus próprios olhos a glória de Deus. Olha como que era aquele homem abençoado por Deus. E diz assim também, e então ele disse para aquela multidão, ele virou-se para aquela multidão e disse assim: olha, eu estou vendo o céu se abrir. Aleluia, Jesus amado. O céu se abriu para aquele homem. Conta a história de outro homem que esteja na Bíblia, que o céu chegou a se abrir para que ele contemplasse a glória de Deus. E ele disse para aquela gente, mostrou: olha, eu estou vendo o céu se abrir, e estou vendo também o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Tudo isso, amado, aquele homem contemplou com seus próprios olhos o poder do Espírito Santo de Deus que aquele homem tinha. Ele era um homem protegido por Deus. Deus abriu o céu para que aquele homem pudesse contemplar a glória de Deus na sua vida. Mas, quando ele disse assim: olha, eu estou vendo o céu se abrir, estou vendo o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus, a palavra diz que aquela gente, aquela multidão que queria destruir Estevão, ele não queria ouvir as palavras que Estevão estava mostrando para ele, nem eles queriam também contemplar a glória de Deus. E a própria palavra diz que eles tampavam os ouvidos para não ouvir o que Estevão falava. E eles, com seus ouvidos tampados, gritaram com aquela multidão toda: avança todos contra Estevão. E toda aquela multidão avançaram contra Estevão, pegaram Estevão, jogaram para fora da cidade, e ali começaram a apedrejar aquele homem, começaram a esbofetear, a matar aquele homem, porque ele fazia a vontade de Deus. E depois jogaram, a palavra diz assim, e depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram a testemunha tomando. Deixaram as testemunhas, deixaram a testemunha um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. E a palavra diz aqui no versículo 59, e enquanto Estevão era apedrejado, eles atiravam mais pedra ainda em Estevão. Estevão, aquele homem cheio do poder de Deus, aquele homem, amados, que não podia se defender, eram muitos contra ele. Aquele homem era um homem que Deus escolheu para ser um soldado, um guerreiro preparado para estar pronto a lutar pelo exército de Deus. Aquele homem estava preparado, mas ele era um só homem contra aquela toda multidão. E a palavra diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão chamava por Jesus. Oh, glória, aleluia, meu Deus. Santo é o teu nome, Pai. Oh, Jesus amado.
homem disse ali naquele momento que ele estava sendo apedrejado. Ele dizia: Senhor Jesus, receba ao meu espírito. Oh Jesus amado. E depois ele se ajoelhou-se e com voz bem alta ele disse: Senhor, não condena essa gente por causa desse pecado. Olha só, amados, se fosse nós, com a nossa natureza humana, e as pessoas viessem para destruir nós, acabar com a nossa vida, qual seria a nossa reação contra aquela gente? Mesmo que nós estivéssemos ali só, mas dentro de nós estava aquela revolta, aquela vontade de vingança, de vingar aquilo que ele estava fazendo com Estevão. E aquele homem usou palavras como Jesus usou lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse assim: Senhor, Pai, perdoa essa gente que não sabe o que faz. Assim Estevão, amado, usou esse termo com quase mesmo as palavras como ele disse: Senhor, não condena essa gente por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Foi as últimas palavras de Estevão durante essa caminhada dele na vida espiritual com Cristo. Ele disse: Senhor, não condena essa gente por causa desse pecado, como se fosse, amado, uma coisa simples, né? Como se fosse uma coisa simples. Em outras palavras, ele poderia estar dizendo assim: Senhor, não condena essa gente por causa da minha morte. Esse homem era um homem temente a Deus, um homem cheio do poder do Espírito Santo, um homem que foi escolhido para fazer a obra de Deus, um homem que estava preparado para fazer a obra de Deus. E assim, amado, precisamos todos nós estar preparados para fazer a obra de Deus. Sabe por quê, amado? Porque Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês que são simples, são humildes. No meio de milhões e milhões de pessoas doutoradas, vocês foram escolhidos por Deus para fazer a obra do Senhor Jesus. E é preciso, amado, que nós nos preparamos. É preciso que nós morremos para o pecado e vivemos para fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: vocês já morreram, e por isso a vida de vocês está escondida com Cristo Jesus, que está unido com Deus. O versículo 4 diz assim: a verdadeira vida, você, Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Aleluia, Jesus! E é aí, amado, quando Cristo aparecer, vocês vão receber a escritura de cada casa de vocês, que Ele preparou cada moradia lá no céu. Ele preparou, e aí naquele momento vocês vão receber a escritura, porque a casa de cada um está lá, no reino da glória de Deus. E lá, amado, nós não vamos precisar
precisar de lâmpada, nós não vamos precisar de energia, porque lá o Senhor é quem vai nos iluminar lá naquela cidade. E o que Ele tem preparado ali para vocês, amados, é maravilhoso. Só Ele pode preparar essa moradia para vocês, porque a palavra diz que lá as ruas é de ouro, os muros de cristal, no meio da praça nasce aquele rio de água cristalina. Imagina um lugar desse que Deus preparou para cada um de vocês, e é por isso que eu digo a cada um de vocês, amados, se preparem, buscam o Senhor, se preparem, preguem a palavra do Senhor Jesus. Ele disse: ide a toda criatura e pregai o meu evangelho. Então isso, amado, Ele nos ordenou que fizéssemos isso, né? Hoje pela manhã, a irmã aí trouxe uma palavra mesmo que falou comigo, me incentivou. Aquilo foi uma bênção. Depois eu comentei aí em público mesmo, que não deu para me esperar para me falar com ela pessoalmente. O quanto que aquela palavra me incentivou. E é assim, amados. Tem muitas pessoas preparadas com talento escondido. Descubra o seu talento que Deus deu a cada um de vocês. E que Deus possa abençoar nesta noite cada um de vocês. Medita nessas palavras que foram ditas, porque Deus nos prepara a cada dia. Cada dia somos preparados, somos trabalhados, somos lapidados, somos podados aqueles galhos secos que vai atrapalhar o nosso crescimento como árvore do Senhor. E que Deus possa abençoar a cada um. Irmão Josaí está aqui, mas não reclamou ainda do horário. E o que eu tinha preparado, amados, eu passo agora o restante para o irmão Raimundo. E eu só tenho